Ahm, Ei, olá. Olá, boa tarde a vocês todos. Sejam todos bem-vindos a outra teoria. Muito boa tarde. Ahm, Esta live espero que ela seja curta, mas vai ser principalmente para responder dois irmãos nossos, dois angolanos que enviaram-me mensagem no privado e pediram-me para que eu comentasse sobre o que está a acontecer. Primeiro é o Faqueu Fazer, o irmão angolano nosso, que enviou-me uma mensagem no privado e pediu-me para comentar sobre a possibilidade do João Lourenço ser barrado pelo Estatuto do MPLA no Congresso de 2026 e lhe dar a possibilidade de candidatar-se à presidência da República em 2027. Esta é a primeira parte. A segunda parte é o nosso irmão Inácio Fingibi, qualquer coisa assim, ou Inácio, desculpa se eu pronuncio mal o seu nome. Se vocês quiserem saber o que o Inácio me perguntou, que está-me a fazer esta live, fica ligado, acompanha esta live que no final eu vou explicar. Então, são dois irmãos angolanos que me fizeram essas perguntas, que pediram-me para eu responder a essas duas perguntas. Aqui vai. Primeiro vamos começar com o João Lourenço. Claro, há muito se fala agora aqui que há o Estatuto do MPLA, né, que diz que se aprovou para o próprio João Lourenço, diz que o candidato do MPLA tem que ser um candidato automático à presidência da República e como a Constituição da República proíbe o João Lourenço em concorrer à terceira vez, a não ser que se mude a Constituição, então quer dizer que o João Lourenço não pode ser candidato a presidente do MPLA. Isso tira-lhe de fora, certo? Esse é o Estatuto do MPLA. Isso está ali, está escrito. Primeiro, isso é verdade, pode acontecer, isso é verdade, claro. Será que há como o João Lourenço passar por cima dos estatutos do próprio MPLA? De forma legal, não, claro, por isso é que ele passa por cima. Se fosse de forma legal passar por cima, então ele não estaria, certo, não estaria preocupado em passar por cima. De forma legal ele podia simplesmente fazer as coisas, mas claro, ele para passar por cima dos próprios estatutos do MPLA é porque é ilegal. Mas a coisa, o João Lourenço pode, sim senhora, candidatar-se a 2026, no Congresso de 2026, e em segundo, ele pode candidatar-se a presidente da República de Angola. Violando a Constituição, violando os estatutos do MPLA, claro. Meus irmãos, é assim, não sejam vocês ingênuos em acreditar que um presidente que está habituado a violar a Constituição de uma república tem problema em violar o estatuto de um partido político. Não dá, não sejam vocês ingênuos em acreditar isso. O João Lourenço está habituado a violar a Constituição da própria República de Angola. Este homem não tem problema algum neste mundo em violar um estatuto do seu partido, ou do partido que ela agora preside. Esse é o primeiro problema que vocês têm que manter. Eu estou a responder esta pergunta. Mantenha esse problema. Agora, vamos lá aqui analisar o que é Angola, em primeiro lugar. Angola, atualmente, define-se em quatro palavras. Furtado, General Furtado, General Miala, General Laborinho e General Pita Grosso. Isso é Angola. Acabou. Desde que João Lourenço consiga manter esses quatro generais embaixo das suas asas, o João Lourenço vai conseguir violar qualquer Constituição da República de Angola para ele se manter presidente em Angola em 2027. E vocês se pensarão, não, ele não poderá fazer isso. Pode sim, senhora, porque o João Lourenço tem um problema muito grande. E o problema dele é como fazer para manter o dinheiro que ele está a roubar do povo angolano, para manter este dinheiro legal nas suas alças. E ele só tem duas formas de fazer isso.
é colocar alguém no poder que seja seu pau-mandado, que ele sabe que esse alguém não vai interferir com a sua riqueza, não vai criar processos crimes como ele fez contra José Eduardo dos Santos e a sua família, ou o próprio João Lourenço se manter no poder, ele forçadamente se manter no poder. Só assim é que o João Lourenço vai conseguir manter os bilhões de dólares que ele está a roubar do erário público através de fazer negócios consigo mesmo, as Matapalos e as grupos, carrinhos, etc. Por isso é que vocês ouvem falar, por isso é que vocês ouviram aquela que o novo presidente de Angola, se subir e ir atrás do grupo carrinho, vai se dar um tiro nos pés. Isso é o João Lourenço a tentar avisar, que o dinheiro dele tem que estar seguro de alguma forma, certo? Então, ele sabe exatamente, como João Lourenço estabeleceu essa regra de que um presidente, quando sobe, vai atrás do monopólio do outro presidente. Ele está com medo que o próximo presidente de Angola venha atrás do seu monopólio também. E para isso não acontecer, ele sabe que isso é uma realidade que vai acontecer. E para que isso não aconteça, só ele se mantendo no poder conseguirá travar que isso aconteça, ou colocando um pau mandado seu no poder, mas completamente mandado, que garanta que ninguém viria atrás do dinheiro roubado do João Lourenço. Só que o problema que o João Lourenço aqui tem é que a Constituição da República de Angola, que tornou o presidente de Angola num superdeus, ele sabe muito bem que até um pau mandado seu pode virar traidor. E se virar traidor, virá atrás da riqueza do próprio João Lourenço. Este é um problema que ele tem que tentar ultrapassar. Quer dizer que qualquer presidente, qualquer pessoa que se torne presidente em Angola, ainda que for a princípio amigo do João Lourenço, quando ele for investido, então há a possibilidade dessa pessoa simplesmente virar como João Lourenço traiu José Eduardo e tornar-se nesse Deus todo-poderoso que a Constituição da República de Angola confere ao presidente. E isso é um grande problema que ele tem, que ele não sabe como resolver. Vocês estão a ouvir a falar dos Isaques dos Anjos, os Virgílios Fontes Correia ou Pereira, esses que estão ali, não, porque esses são civis, são esses que o MPLA está a pensar em torná-los presidente, etc, etc. Oh, meus irmãos, é assim. O MPLA é um partido militarizado. Não esqueçam disso. O MPLA é um partido militarizado. O que quer dizer que para se ser presidente do MPLA é necessário a absoluta cooperação com os militares angolanos, que são do MPLA, no caso, os militares que estão no poder. Então, é preciso que os generais mialas dessa vida, os generais laburinhos dessa vida, concordem com a nomeação de um presidente civil, porque caso contrário, esses gajos, os generais do MPLA, poderão dar toté no próprio presidente civil que pode ser nomeado, ou pode ser apontado pelo próprio João Lourenço. Então, se alguém disser que sabe exatamente o que vai acontecer em 2026. Se alguém disser que sim, senhora, o MPLA vai travar o João Lourenço, está a mentir. Não. O MPLA é um partido de criminosos. O que quer dizer que qualquer pessoa que está no MPLA tem que estar criminalmente exposta. E toda pessoa que está criminalmente exposta no MPLA está nas mãos do João Lourenço. Por isso é que o João Lourenço usa o Estado angolano para ir atrás dos seus adversários políticos. Há possibilidade de João Lourenço violar a Constituição e forçar um terceiro mandato? Claro que há. O que é que iria acontecer? Imaginemos que, tendo o general Miala nas mãos, tendo o general Laburinho nas mãos, tendo o general Furtado nas mãos, tendo o general Pitagros nas mãos, tendo o seu cão preferido, o Joel do Tribunal Supremo, e tendo a sua cadela preferida no Tribunal Constitucional, a Laurinda, o João Lourenço pode forçar um terceiro mandato, violar tudo e todos e forçar um terceiro mandato. A pergunta que vocês devem estar a fazer é: o que iria acontecer em Angola se isso acontecesse? Nada. A resposta é essa.
Embora vocês não queiram, se calhar, aceitar. Mas não iria acontecer nada. Número 1. Alguns ativistas iam gritar, ia-se fazer barulho, iam gritar, ia-se fazer manifestações, iam matar algumas pessoas. Todo mundo depois corrida para casa ficar calado. Cala a boca, todo mundo calado. A oposição ia gritar, ia gritar, ia gritar. Depois teria que tomar a decisão se quer sentar no parlamento ou não. O que iriam sentar. Mais uma vez, o que quer dizer, mais uma vez, a oposição angolana, e quando eu estou a falar oposição, eu deixo aqui, eu não estou a dizer só a UNITA, eu estou a falar a oposição toda, as FNLAs, os Prajás, os PRS, os partidos humanistas, os APNs, etc. Tudo isso iria depois voltar para sentar no parlamento. O que quer dizer, olhando para a situação angolana, não existe absolutamente nada que consiga travar o João Lourenço de forçar um terceiro mandato, ir mesmo ao martelo e forçar um terceiro mandato, porque depois de matarem uns 3, 4, 5 ativistas, todo mundo ia bater bola baixa em Angola, o que todo mundo iria calar. O MPLA sabe disso. E a oposição de Angola depois iria se encontrar nessa posição, ou vai na Assembleia ou não aceita ir para a Assembleia. O que eles depois iriam aceitar ir para a Assembleia, porque a oposição é também maleável, a oposição política de Angola é maleável. Agora, existe o terceiro problema, que é o MPLA sabe disso, ele percebe bem as intenções do próprio João Lourenço e decidir usar a destituição, o processo de destituição que a UNITA começou para poder correr com o João Lourenço sem terem que enfrentar a ira do João Lourenço através de todos os documentos de provas de crime que os dirigentes do MPLA possam ter, certo? Isso, o MPLA pode utilizar isso, tentar utilizar este processo de destituição e dizer, olha, você foi destituído, não foi por nós. Pelo contrário, nós tentamos fazer tudo para isso não acontecer, mas tudo aconteceu. Quer dizer, isso tem que ser um complô dentro do MPLA que decida retirar o João Lourenço do poder, porque sabem que ele poderá estar a programar um terceiro mandato forçado, quer queiram, quer não. E agora aquelas pessoas que dizem, mas se isso acontecer, e os Estados Unidos, né, podia criar instabilidade em Angola, porque sabe, iria um terceiro mandato, seria uma ditadura assumida, instabilidade e o investimento dos Estados Unidos. Oh, meus irmãos, os Estados Unidos é país que remove presidente eleito democraticamente e coloca no poder ditadores. Os Estados Unidos não simplesmente apoia ditadores, os Estados Unidos forma ditadores e coloca ditadores no poder quando é do seu próprio interesse. Se vocês quiserem exemplos disso, é o que aconteceu no Irão, por exemplo. O presidente iraniano que foi democraticamente eleito, que depois queria nacionalizar o petróleo e o que é hoje conhecido como BP, essa empresa que está também em Angola, BP, que é British Petrol, antigamente era conhecida como o anglo-iraniano, o petróleo anglo-iraniano, que era o Reino Unido e o Irão. Este presidente foi democraticamente eleito. Os Estados Unidos deu golpe de Estado. Os Estados Unidos e o Reino Unido deram golpe de Estado nele, lhe removeram do poder e colocaram o Mohamed Reza, o Fatah. O Mohamed Reza foi um grande ditador. Ele se colocou lá como o imperador, o rei, o supremo. Se colocou um grande ditador. Maltratou tanto o seu povo ao ponto que quando a população revoltou, por isso é que veio o Ayatollah, e é o Ayatollah que transformou o Irão nessa teocracia violenta que hoje em dia conhecemos. Não fosse os Estados Unidos a retirar o presidente democraticamente eleito que queria nacionalizar o petróleo, o Irão se calhar não seria uma teocracia. Aconteceu em Panamá, com este gajo que era da secreta de Panamá, qual é o nome dele? Quando eu lembrar depois vos digo. Ele também foi um grande ditador, certo? Foi os Estados Unidos que ele colocou lá, deu golpe de Estado no presidente que foi eleitamente democrático e colocou lá um ditador. Aconteceu em Nicarágua, aconteceu no Congo Democrático, aconteceu no Egito, o Muslim Brotherhood, o presidente do Muslim Brotherhood que foi retirado do poder democraticamente. Não que foi os Estados Unidos que organizou o golpe de Estado no Egito, mas com a bênção do próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estaria muito bem com o João Lourenço, um ditador, no poder, porque os Estados Unidos faz negócios com vários ditadores, isso não é problema.
talvez futuramente os Estados Unidos irá retirar o apoio ao João Lourenço e permitir que alguém também lhe desse golpe de Estado. Mas, a princípio, desde que João Lourenço conseguisse manter esses generais que eu citei aqui à volta na sua mão, Angola não teria instabilidade. Sabe por quê? Porque o general Furtado é violento, ele é prone para violência, ele gosta de violência. O general Laborinho é violento, o general Miala é violento, o general João Lourenço é violento. Quer dizer, esses 4 homens, como adoram violência, eles conseguiriam manter a regra e a ordem em Angola através da violência e nada iria acontecer. Porque se algum processo tivesse que ser movido, iria parar na mão do brigadeiro Joel, que é o grande corrupto, que é cão de sala de João Lourenço. Se algum processo constitucional devia acontecer, iria parar na mão da menina, da cadela de sala de João Lourenço, que é a Laurinda, quer dizer que nada iria acontecer. Se alguém teria que ser investigado, quem iria investigar é o general Peter Grosz, que só investiga quando o próprio general João Lourenço lhe diz que tem que investigar. Então, há a possibilidade dele mover, há a possibilidade de João Lourenço forçar um terceiro mandato, à margem da lei, violando absolutamente tudo, e Angola não desintegrar. E os Estados Unidos não iriam fazer nada, porque os Estados Unidos estão habituados a lidar com ditadores, isso não é problema. O problema dos Estados Unidos é destabilizar Angola, de forma que os Estados Unidos depois tinham que perder os seus investimentos ou os ganhos que ele está a fazer aí na área subsaariana. Agora, a Zâmbia, por exemplo, é um novo país, a nova frente geopolítica que está a abrir agora nessa área é a Zâmbia, entre a China e os Estados Unidos, percebem? Então, é isso que eu penso. Se alguém disser que o MPLA vai travar o João Lourenço, eu tenho as minhas dúvidas, sabe? O facto, por exemplo, eu ouvi a doutora Weber numa entrevista, eu tenho muito respeito pela doutora Weber, eu ouvi numa entrevista dizer que o Lloyd Austin veio, deixou um recado para os militares, assim, duas coisas, uma, se a doutora Weber estava simplesmente a brincar de política, a falar aquilo porque ela é institucionalista e não podia falar outra coisa, é excelente, mas se ela acreditou mesmo que os Estados Unidos é um país que o general Lloyd Austin deu algum recado a algum militar qualquer, porque eles não querem mais que militares sejam presidentes em Angola. Então acho que a doutora Eba está a ser um pouquinho ingênua, porque os Estados Unidos não têm problema nenhum nessa vida a lidar com ditaduras, a formar ditaduras, a colocar presidentes ditadores no poder. Então, aqui vai. Se alguém dizer o que é que vai acontecer em 2026, eu não sei. E se alguém disser que sabe, está a mentir. Porque quem deve saber é um ciclo tão pequeno de pessoas, incluído João Lourenço. Esse deve saber. Mas o que está mais na cabeça de João Lourenço é como fazer, o que fazer para que ele consiga proteger o dinheiro que ele está a roubar do erário público angolano e colocar nas suas empresas. Não tem muita coisa para fazer. O João Lourenço, ainda que ele abandonar o MPLA, ele quer ser um bilionário legal, não legítimo, bilionário legal, que com tanto dinheiro, ainda que ele abandonar a presidência do MPLA, ele consiga mover a política interna angolana para colocar lá os candidatos que ele quer, porque ele será bilionário, terá muito dinheiro para comprar opiniões, para comprar cadeias de televisão, para formar cadeias de televisão, rádio, terá muito dinheiro para comprar as pessoas a formarem opiniões, por exemplo, para os candidatos que ele quer apoiar. É isso que ele está a tentar fazer, é como salvar o dinheiro que ele está a roubar. Se não haver uma forma dele poder salvar com uma outra pessoa ser presidente, então João Lourenço vai forçar um terceiro mandato à margem da lei da Constituição angolana e Angola vai continuar a existir da mesma forma como sempre existiu, sem problema nenhum. Toca a vida para frente que não há aqui problema nenhum. Esta é uma parte. Agora, esta é a resposta para o irmão Zaqueu Zafé. O irmão Inácio perguntou-me. O irmão Inácio perguntou assim. Ele perguntou-me se eu acredito em Deus. Por causa das minhas intervenções. A resposta mais direta e simples dessa pergunta, perdão. Eu acredito em Deus ou não? A resposta é: se for esse Deus que está escrito na Bíblia, eu não acredito. O Deus da Bíblia é um covarde, é criminoso, é mentiroso, não é poderoso, é manipulador, não é um Deus benevolente, não é um Deus do bem. Se for este Deus da Bíblia, eu não acredito.
Agora, se me disseres, existe um outro Deus? Eu não sei. Até a altura que alguém conseguir me provar, conseguir me trazer provas de que exista um outro Deus, não o Deus da Bíblia, não o Deus pintado nesses livros na qual vem a história do Adão e Eva, etc, etc. Não. Um outro Deus. Se haver um outro, o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia não é um Deus bom, é um Deus mentiroso, é um Deus manipulador, não é um Deus benevolente, é criminoso. Esse Deus eu não acredito. Agora, se haver um outro estado, se haver um outro Deus, aí sim, talvez eu consiga acreditar, mas alguém terá que me provar que existe um outro Deus, para além do Deus da Bíblia. Esqueçam lá o problema do Deus da Bíblia, esqueçam lá o problema, por exemplo, do dilúvio, na qual ele matou milhares de pessoas, crianças, pessoas, bebês, matou tudo, milhares de pessoas. Por quê? Por causa de prostituição, bebedeira, droga, roubo. Porque me desobedeceram, meu. Isso é motivo. Isso porque te desobedeceram é motivo para assassinar até crianças com dilúvio. Porque Deus depois se arrependeu. Não, esse Deus da Bíblia é uma mentira. Porque assim, sabe? Vou-vos dar aqui um exemplo de como esse Deus é uma mentira. Vocês dizem às pessoas que esse Deus sabe tudo, fez tudo, que tudo é predestinado. Não existe nada que nós façamos que ele não tenha já destinado isso. É o Deus que fez o bem e o mal. O tal Deus bom que fez Adão e Eva. Se ele pensa, ele sabe de tudo, sabe tudo que vai acontecer no futuro. A pergunta é, por que ele colocou a fruta do pecado original ali no Adão, sabendo ele de antemão que o Adão seria atraído a comer aquela fruta pela influência da Eva? Quer dizer que esse Deus, ele manipulou-nos, é um Deus manipulador. Ele não nos deu, ele sabia de antemão que isso iria acontecer, porque é um Deus que sabe tudo, sabe do futuro, sabe exatamente tudo que vai acontecer no futuro. Então mostra para vocês que é um Deus manipulador. Manipulou os homens, colocou lá a fruta de propósito, porque ele já sabia que o Adão iria cair na tentação com a influência da Eva. Essa é uma das coisas que por isso é que eu digo para vocês que esse é um Deus mentiroso. Né? Se é que é um Deus que sabe de tudo, ele sabia que iria trazer o seu filho unigênito, Jesus, para esta terra, e sabia que nós, homens, iríamos matar o filho dele. Ele sabia disso. Um Deus que já sabe que isso vai acontecer, não faria isso. Se ele quisesse mesmo salvar a humanidade, ele consegue salvar. Se aquele que nos deu o cérebro, ele conseguia simplesmente apagar as nossas memórias todas e começar do zero, sem maldade. Mas prefere gozar com as nossas emoções, enviar um ser humano para ser morto na cruz e dizer, como eu vos amo tanto, enviei este homem para ser morto. A ganho de quê? O mundo hoje em dia é pior do que quando ele enviou Jesus Cristo. Naquela altura não havia bomba nuclear. Agora tem bombas nucleares. Nós hoje em dia matamos dezenas e milhares de pessoas no clique de um gatilho. Ele sabia disso. O que foi que ele ganhou com a morte de Jesus Cristo se o mundo hoje em dia é pior do que ele permitiu que fosse naquela altura? Então, essa é a minha resposta para o irmão Inácio. Acredita em Deus? Não da Bíblia. O da Bíblia, meus irmãos, o Deus da Bíblia é igual a João Lourenço. É bungle bang, é um mentiroso, é um manipulador, é ditador, é criminoso. Ele é igual a João Lourenço. O Deus pintado na Bíblia é igual a João Lourenço. Se haver um outro Deus que não seja este da Bíblia, eu estou disposto a considerar. Mas até lá, se a pergunta é se eu acredito no Deus, que é esse da Bíblia, esse que está a pintar na Bíblia, não, podem esquecer, meus irmãos. Nesse daí da Bíblia, isso é igual a eu acreditar em um criminoso. Por isso, está aqui a resposta. Eu fiz essa live só para responder a esses dois irmãos que enviaram-me essas perguntas no privado. Sexta-feira nós vamos ter uma live interessante, vai ter linha aberta, nós vamos conversar. Guardem as vossas perguntas, trazem as vossas perguntas, vamos conversar de angolano para angolano. Nós, irmãos
conversamos. Vamos conversar sexta-feira. Vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre a sociedade, vamos falar sobre religião, política, seja lá o que for. Seja lá qual for o tema que quiseres falar. Vamos falar sexta-feira. Por isso, guardem as vossas perguntas. Eu vou estar à vossa espera. A sexta-feira, às 21 horas, nós vamos ter. Eu vou colocar o número de telefone aqui, o número de telefone da página Outra Teoria, da linha aberta, para vocês poderem ligar e nós podemos conversar. Os ataques que vocês quiserem fazer, podem guardar para sexta-feira. Nós vamos falar disso. Até lá, aquele abraço. A gente se fala. E para os manos que enviaram as perguntas no off, eu espero que eu tenha respondido as vossas perguntas, porque eu fiz essa live especificamente para vocês os dois. Até lá, aquele abraço. A gente se fala. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esta é Outra Teoria.